Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu sou Jorge Levi, congrego na Assembleia de Deus de Prados, Minas Gerais. O canal Jorge Levi está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CBD. Estamos no primeiro trimestre de 2025, no qual o tema é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Estamos na lição 8, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. E o texto áureo? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. E a verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, e interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde foram criados. E a leitura, a verdade prática, já foi falado aqui, né? Então vamos para a leitura bíblica em classe. Está em João capítulo 1, versículo 43 ao 51, e Mateus capítulo 26, versículo 37, versículo 38 e versículo 42. Vamos para a introdução. O Senhor Jesus não viveu como a anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiros solitariamente, isolado da sociedade, nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Essa lição vamos estar aprofundando na experiência humana de Jesus durante o seu ministério. E também vamos estar explorando as suas interações com diferentes grupos religiosos e a sua vida social. E também compreender esse aspecto também nos ajuda a perceber como Jesus, sendo plenamente Deus, também viveu plenamente como homem. E ele não se isolou, mas se envolveu com a sociedade e mostrando o valor das relações e da comunhão. Vamos para o primeiro tópico, a experiência humana no ministério de Jesus. E o primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esse debate revela o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, o nome vem do hebraico Prushim, que significa separados, porque não concordava com os saduceus e defendia a tradição acima da escritura. E também a letra B, e a separação do Estado e da religião. E era membro do Sinédrio e tornaram-se alvo das críticas de Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, o qual pertencia antes da sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. E também vamos estar dizendo aqui, conforme o comentarista colocou, os saduceus, o nome vem de Sadoc, família que detinha o cargo de sumo sacerdote, desde Salomão, até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo, e alegava aceitar apenas os 5 livros de Moisés, o que é o Pentateuco, com uma certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição, e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam forte influência no Sinédrio. Eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos
a fim de somar as forças e matar a Jesus. E também os herodianos eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesse nacionalista e era a favor dos impostos. O discurso de Jesus também os incomodavam. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus e assim livrar-se dele. Estava associado aos fariseus na questão do tributo. Os fariseus, conhecidos como separados, priorizava a tradição sobre as escrituras. E a sua oposição a Jesus demonstra o conflito entre a religiosidade legalista e a verdadeira espiritualidade. Já os saduceus era grupo influente, que negava o aspecto espiritual como a ressurreição. Sua oposição a Jesus destaca conflitos entre o materialismo religioso e a fé genuína. E os herodianos, apoiadores da dinastia de Herodes, representavam interesses políticos. Sua oposição mostra como o ensino de Jesus desafiava não apenas o status religioso, mas também o político. Os debates de Jesus com esse grupo nos ensina a importância de defender a verdade bíblica diante de interpretações equivocadas e interesses mundanos. Segundo subtópico, a vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos e parentes como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João, Tiago, eram primos de Jesus. E Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas escreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente da sua condição social e espiritual. Publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. Jesus não vivia isolado, mas ele mantinha relações próximas com os amigos, famílias e até com aqueles considerados marginalizados pela sociedade. Sua interação com publicanos e pecadores demonstra sua compaixão e inclusividade. Como seguidores de Cristo, somos chamados a nos relacionar com pessoas de todos os níveis sociais, levando o quê? O amor, a mensagem de Deus para todos. Não devemos fazer acepção de pessoa. Todos têm direito à salvação. Que Jesus veio para salvar todos. Conforme em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que viesse salvar todos. Então, todos têm direito à salvação. Vamos para o capítulo, subtópico 3, característica própria do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo.
Seu nascimento, contudo, foi normal e comum, como de qualquer bebê. Ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede, cansaço. Jesus morreu e também Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao terceiro dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. A humanidade de Jesus é evidenciada por suas experiências físicas e emocionais. Ele experimentou todas as limitações e as necessidades humanas, exceto o pecado. Isso demonstra que ele compreende completamente nossa condição humana. Ele compreende a nossa condição humana. Então, Jesus, ele era muito importante naquela época. A importância da teologia, no caso aqui, a plena humanidade de Jesus, é crucial para a nossa salvação, pois ele se tornou nosso representante perfeito diante de Deus, experimentando todas as nossas fraquezas, mas sem pecar. E a experiência humana de Jesus, durante o seu ministério, nos revela um Salvador que não apenas compreende as nossas lutas, mas que também nos ensina como viver em santidade e amor em meio às complexidades, né, da vida. Seus debates e relacionamentos e experiências humanas nos proporciona um modelo de como devemos interagir com o mundo ao nosso redor. Ao contemplarmos a vida de Jesus, somos desafiados a viver de forma autêntica, compassiva, enfrentando as diversidades com fé e mantendo um relacionamento significativo, sempre guiado pelos princípios divinos. Segundo tópico, heresias que negam a humanidade de Jesus. E o primeiro subtópico, apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são soma, carne ou corpo, ou psique, alma, animal, a sede dos desejos, paixões, apetite, pneuma, alma, racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e um psique humana, mas não um pneuma humano. Segundo Apolinário, o verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Ao longo da história, a igreja surgiram várias heresias negando o aspecto fundamental da humanidade de Jesus. Compreender essa heresia é crucial para fortalecer a nossa fé e entender a importância da doutrina correta sobre a natureza de Cristo. O apolinarismo compromete a plena humanidade de Jesus, que é essencial para a nossa salvação. E esta heresia sugere que Jesus não experimentou completamente a condição humana, o que contradiz a Escritura. A negação do espírito humano em Jesus implica que ele não poderia ser o representante perfeito da humanidade diante de Deus. Implicação teológica: se Jesus não fosse plenamente humano, não poderia ser o mediador perfeito entre Deus e os homens, comprometendo assim o plano da salvação.
Vamos para o segundo subtópico, reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo, e também da alma e do espírito. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade, de modo que ele é verdadeiro homem. O apolinarismo foi declarado heresia no concílio da Calcedônia em 451. A afirmação da plena humanidade de Jesus é fundamental para a fé cristã. A Escritura claramente mostra Jesus com todas as características humanas, exceto o pecado. A declaração do apolinarismo com a heresia, como heresia, reforça a importância da doutrina correta sobre a natureza de Cristo. E na atualidade, é relevante compreender a plena humanidade de Jesus, pois nos ajuda a nos relacionar com Ele, com alguém que verdadeiramente entende nossas lutas e experiência humana. Vamos para o terceiro subtópico, o monotelismo. É uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem das duas palavras gregas, mono, único, e telema, vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia, que reafirma as duas naturezas intactas e separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia, reconhecendo as vontades de Cristo. É evidente que as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas, são puramente humanas, mas são produzidas pela natureza humana, sob a direção divina. Ao perdoar pecado, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. O Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. O monotelismo tenta conciliar visões conflitantes sobre a natureza de Cristo, mas acaba comprometendo a sua plena humanidade e divindade. A existência de duas vontades em Cristo, humana e divina, é essencial para entender a sua missão e sacrifício. A refutação de Sofrônio, afirmando as duas vontades em Jesus com a humana, submissa à divina, preserva tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo. A compreensão de duas vontades de Cristo nos ajuda a entender como podemos submeter nossa vontade à vontade de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. As heresias que negam aspectos da humanidade de Jesus não são apenas erro teológico do passado, mas representam desafio contínuo à compreensão correta da pessoa e obra de Cristo. Ao estudá-los e refutá-los, fortalecemos nossa fé e aprofundamos nosso entendimento sobre a natureza do nosso Salvador. E também devemos reconhecer a plena humanidade e divindade de Jesus. É fundamental para a nossa fé. Isso nos assegura que temos um Salvador, que não apenas nos compreende completamente, mas também tem o poder divino para nos salvar e nos transformar.
Chegamos ao terceiro tópico. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Primeiro subtópico, quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro de sua atividade, e Fenícia, atual Líbano. Mas não falta crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. E os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram em Jesus estranho em sua comunidade, e muito menos um forasteiro. As heresias antigas sobre a humanidade de Jesus surgem em forma moderna, especialmente em movimentos e crenças contemporâneas que distorcem completamente a verdadeira natureza de Cristo. É crucial entender como as heresias antigas se manifestam no dia de hoje. Por isso, nos ajuda a discernir e defender a verdade bíblica em um mundo cheio de interpretações equivocadas sobre Jesus. A Bíblia é clara sobre os locais onde Jesus viveu e ministrou. O limite geográfico do ministério de Jesus não desconsiderou sua importância universal. Essas informações bíblicas constatam que as alegações infundadas de outros movimentos religiosos. Então, aqui é importante compreender o contexto geográfico e cultural de Jesus, pois nos ajuda a interpretar corretamente seus ensinamentos e ações. Vamos para o segundo subtópico. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria ao relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura indo. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco os seus irmãos? Escandalizavam-se nele. Marcos 6, versículo 2, versículo 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. É interessante. Os evangelhos de Jesus, como alguém profundamente enraizado em suas comunidades e cultura judaica. E aqui nós vemos as reações das pessoas à sua presença, como foi apresentado aqui que nós acabamos de ler, confirma a sua identidade local. A familiaridade da comunidade com Jesus é incompatível com a ideia que ele teria viajado para lugares distantes como a Índia. É importante reconhecer Jesus em seu contexto histórico e cultural, e nos ajuda a entender melhor seus ensinamentos e aplicá-los corretamente em nossas vidas. Chegamos na conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais
da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Nessa conclusão, é muito interessante. Nós aprendemos como Jesus viveu no tempo dele, na comunidade que ele conviveu, as suas relações e a experiência humana de Jesus. Muitos, às vezes equivocadamente, tentam desmerecer o Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro humano. Mas graças a Deus que nós temos entendimento, aqueles que buscam a compreensão, meditando na palavra de Deus, ele não vai seguir esse caminho erroneamente, equivocadamente interpretado para aqueles que tentam desfazer das Escrituras Sagradas, tentando colocar algo que não está fora do contexto da Bíblia Sagrada. Chegamos ao final, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, assim, se Deus assim permitir. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém.